Então a gente tem aqui da semente até a entrega. Então isso nos transforma em uma fazenda. O termo agricultura quer dizer a arte de cultivar. São técnicas para cultivar a terra a fim de obter produtos dela. Contudo, com os avanços técnicos e tecnológicos, a agricultura tem servido cada vez mais para outros fins. E um desses avanços tecnológicos é a agricultura urbana. O interesse pela agricultura urbana cresceu nesses últimos anos. Com terras em escassez e o transporte de carbono intensivo, uma maneira de melhorar o uso da terra, o meio ambiente e a segurança alimentar tem sido as criações de fazendas urbanas. Apesar de poucas pessoas terem conhecimento de sua existência, a agricultura urbana nada mais é do que aquela agricultura praticada dentro ou ao redor de uma área urbana. O conceito de agricultura urbana ou vertical foi criado pelo biólogo Dixon Despoimer em 1999, na Faculdade de Columbia, em Nova York. Mas somente em 2007 ele foi reconhecido pela mídia e pelo público. Esse método consiste em fazer plantações verticalmente em ambientes fechados, como containers, prédios e galpões. Esses ambientes fechados precisam ter controle de luz, umidade, gases e temperatura. O principal objetivo da agricultura urbana é maximizar a produção da lavoura em um pequeno espaço. Ela pode se diferenciar pelo meio de cultivo ou pela iluminação. A iluminação pode ser 100% artificial ou parcialmente natural. O meio de cultivo pode ser hidropônico, aeropônico ou aquapônico. A hidroponia é uma técnica de cultivar a planta sem utilizar o solo, onde as raízes recebem uma solução nutritiva que contém água e nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta. A aeroponia é uma variação da hidroponia. Ela consiste essencialmente em manter as plantas suspensas com o ar, recebendo a névoa de solução nutritiva. E aquapônico, que é um sistema de produção de alimentos que combina com organismos aquáticos, como por exemplo peixes, lagostas, caramujos e camarões, onde se encontra a hidroponia no mesmo ambiente. É um sistema que procura evitar o desperdício de água e não contém adições de químicos. Existem vários tipos de projeto como este, que produz cerca de 100 vezes mais que uma lavoura comum e economiza cerca de 98% das águas utilizadas. Coisa que parece vista somente em países de primeiro mundo, a gente encontra aqui, na nossa Belo Horizonte. A Be Green é a primeira fazenda urbana da América Latina. Com estufas que produzem cerca de 60 mil hortaliças por mês, uma produção sustentável que não agride o meio ambiente são as ideias principais dela. A gente tem aqui tecnologias que nos ajudam a manter o ambiente totalmente controlado. A nossa estufa ela é feita com uma lona especial, que ela retém raios solares. A gente tem um painel evaporativo, que são essas placas ao fundo, que são placas de papel. E a gente irriga essas placas, elas são onduladas. E aí aqui atrás a gente tem os exaustores que eles ligam automaticamente de acordo com a necessidade da estufa, sugando esse ar do lado de fora, passando por esse filtro, trazendo um pouco mais de umidade aqui para dentro. A gente tem 6 sensores aqui nas estufas que indicam para a gente a claridade, umidade, temperatura e alguns outros índices. E esses sensores são ligados ao nosso sistema, que eles fazem todo esse estudo de forma automatizada para a gente. Então todo o processo de controle do ambiente interno ele acontece por esses sensores de forma completamente automatizada. A lista de vantagens para o uso de fazendas urbanas é bem grande. Elas oferecem um plano para lidar com a futura demanda de alimentos, podem reduzir significativamente o custo do transporte de alimentos e a perda de alimentos perecíveis, permite colheitas durante o ano todo, utiliza significativamente menos água e os alimentos estão sujeitos a menos exposição de produtos químicos e doenças. Mas também existem alguns obstáculos a serem considerados antes disso. Um dos pontos principais é o alto custo para a construção. A mão de obra para lidar com a tecnologia de cultivo é mais cara e depende muito de eletricidade. Entretanto, mesmo com alguns pontos contrários, a agricultura vertical tem muitas promessas e parece ser a fazenda do futuro.
As fazendas verticais estão desenvolvendo um ambiente muito fértil de inovação na agricultura. 70% da água doce do nosso planeta é direcionada à agricultura e 70% da água doce contaminada vem da mesma. E 1/3 das nossas terras aráveis foram contaminadas nos últimos 40 anos. Ou seja, o nosso planeta ele está clamando por uma nova forma de ser alimentado e a agricultura urbana vem se mostrando uma ótima resposta para isso. Assim, as pessoas podem cultivar alimentos em locais de difícil acesso, que antes eram inimagináveis, inclusive com pouco espaço. Estamos falando de fazendas urbanas. Elas podem ser tão simples quanto hortas comunitárias, quanto mais complexas em locais de difícil acesso. O nosso mundo está longe de ser perfeito, mas nós acreditamos que com a tecnologia ela vai nos ajudar em coisas que antes eram inimagináveis, assim tornando realidade.